Salve aí, pessoal. Vamos aqui. Boa tarde, pessoal. O pessoal tá chegando aí, né? Para quem não sabe, estamos aqui para fazer uma live interessante Olá, com esse mestre aí, o professor Júlio aí. O sobrenome dele é meio complicado. Melo, Júlio, Melo, pode falar do meu não? Melo, Júlio Melo, tá bom. Júlio Melo, pronto, fechou. Professor Júlio Melo aí, lá do Rio Grande do Sul. Estão me ouvindo não? Que é isso, Lucas? Tá me ouvindo não? Áudio Eu tá legal tô, aí, professor? te ouço bem, te ouço bem. Meu áudio tá bom aí? Tá tranquilo. Deixa eu até aproximar aqui que o microfone. Oxe, não, teu Instagram tá bugado, Lucas, eu acho. Eu acho que tu tem que ir numa postagem no feed, tirar o mudo lá e depois voltar pra live, que às vezes acontece isso comigo. Sim. Eu te ouço bem, cara. Pronto, então tá tranquilo, né? Deixa eu pegar as perguntas aqui. Bem, pessoal, para quem não sabe, né? Eu sou o Denilson, esse mestre aí que está conosco aí é o professor Júlio Melo, ele que é mestre e doutorando em Ciências do Movimento Humano, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, não é pouca coisa não. O cara é bom e o cara é novo. Vamos levar aqui, né? Para quem não sabe, a finalidade dessa live aqui é para a gente trazer uma discussão, né? Um aprendizado a mais aí durante esse período, que é em relação à importância do exercício físico e da atividade física no contexto escolar, né? Então, Sim. você que é pai, você que é mãe, você que pretende ser pai, ser mãe, ou tem sobrinho, primo, tem criança na família, né? É bem Oi, professor. interessante. É, exatamente. Ou professor, exatamente, futuro professor, que é o nosso contexto aqui, né? Eu faço o curso de licenciatura em Educação Física pela Unileão, e essa palestra é uma parceria promovida pela Unileão também, estamos aqui para representar, né? Então é muito importante esse momento, essa conversa aqui, esse diálogo, esse bate-papo, para a gente ver aqui juntamente com o Júlio a importância, né, da atividade, da avaliação física no contexto escolar, tendo em vista que nossas crianças aí, principalmente nesse momento de pandemia, né, que não estão brincando como deveriam brincar, não estão no meio escolar, não estão nas escolas. E é bom a gente aproveitar desse momento para tirar vantagem e refletir um pouco em relação a isso, né? Isso aí. Mas, antes da gente iniciar, gostaria aqui de fazer algumas perguntas aqui para o professor. Professor Júlio, primeiramente se apresenta aí, seu nome, sua cidade. Tudo certo. Tudo certo. Ô, Denilson, eu recebi as perguntas que vocês organizaram, e aí, se tu achar melhor, eu organizei uma fala conforme as perguntas em blocos, e aí eu posso ir falando e a gente vai dando uma pausa para discutir. Se alguém tiver mais alguma pergunta para complementar, pode Tranquilo. ser? Então, só uma deixa aqui, né? Quem tiver alguma pergunta aí que você ficou curioso no meio da conversa aí, pode mandar aí no bate-papo aqui, que aqui vou tentar administrar aqui, ver as perguntas tudo certinho. E conforme Pra as perguntas vão gente. aparecendo aqui, a gente vai organizando a fala também. Show de bola. Então, primeiro se apresenta aí, Júlio. Fala aí como é o seu dia a Beleza, dia, como é que tem beleza. sido, por gentileza. Então, primeiramente, tá, para iniciar, para vocês notarem um pouco da diferença dos ambientes do nosso país, eu tô louco de frio aqui, mais ou menos uns 10 graus, jaqueta, casaco, então, tomando um café bem quente para poder conduzir a live. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, tá, em nome da professora Érica, que entrou em contato comigo, o professor Paulo Felipe também, que fez a indicação. Fazer um agradecimento, dizer que é sempre importante esse momento de diálogo com os alunos, de diálogo com os professores, os colegas, para a gente falar sobre pontos que são sempre bastante discutidos e às vezes a gente não consegue ser conclusivo, ou seja, passar para os nossos colegas, para os nossos alunos, quais são as estratégias que na prática podem acontecer, né, dentro da prática da educação física escolar. Então, eu fico bastante agradecido por poder falar sobre essa temática. Só Pra... aproveitando aí, Érica. Só aproveitar e agradecer aí a professora Érica, né? Que ela que está por trás aí, articulando.
tá só nos trâmites legais aí, e possibilitou esse nosso contato aí, né? Então, agradecer à professora Érica aí e aos meus companheiros de classe também aí. Exato. E aproveitarmos esse momento triste de pandemia que a gente está vivendo, nos ensinou uma lição que a gente está mais próximo do que a gente imagina. Então, hoje a gente está cada um num ponto do Brasil podendo fazer uma discussão sobre um tema que é de interesse a todos. Isso a gente precisa valorizar e levar como aprendizado desse momento todo, né? Então, para finalizar, eu sou formado em Educação Física, eu fiz licenciatura na Universidade Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, do outro lado do Rio Grande do Sul, bem longe de onde eu moro agora. Eu moro em Porto Alegre, na capital. Fiz mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daqui uns 2 meses, mais ou menos, eu concluo o doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é em Ciências do Movimento Humano. E atualmente sou professor da Faculdade Sojipa, que é uma faculdade de Educação Física e Nutrição e Fisioterapia aqui em Porto Alegre também, uma faculdade privada. Eu trabalho lá. Bom, desde o início da minha graduação, eu trabalho com o público infanto-juvenil. Foi a área que eu mais me interessei sempre, a do mestrado, doutorado, quando eu entrei nessa parte de pesquisa, assim, na formação acadêmica voltada para pesquisa, eu me debrucei muito a trabalhar com criança e adolescente, principalmente no ambiente escolar. Então, algumas das questões aqui, eu tenho alguma certa experiência, algumas outras a gente vai discutir e aprender juntos com certeza, né? Isso é o mais importante de todos. Eu posso mostrar como é que foi o esquema em cima das perguntas? Pode ser, Denilson? Não, antes da gente fazer... Não, pode dar a introdução aí, como é que você vai proceder com as perguntas. Eu gostaria de fazer umas perguntas para ter uma proximidade, uma intimidade um pouco. Tranquilo. Quando eu recebi as perguntas prévias, né, eu organizei a nossa conversa, digamos assim, em alguns blocos, tá? Um bloco que eu separei as perguntas é sobre o papel da educação física na escola. Então, quais são as estratégias que a gente precisa ter para uma boa educação física na escola, digamos assim. O segundo tópico é quais tipos de atividade são importantes a gente fazer para as crianças, para os adolescentes, para as crianças mais novas, né, que é toda a idade escolar que a gente tem. Então, que tipo de atividade é importante? O terceiro tópico, que veio algumas perguntas, é qual a intensidade dessas atividades que é ideal para as crianças? E como que a gente consegue prescrever uma atividade e controlar essa intensidade? Daí vem o outro bloco, que é controle da intensidade das atividades. Como avaliar a frequência cardíaca, como controlar isso ao longo das aulas na escola. E por último, talvez um tópico que vai demandar até um pouco mais de tempo, é o tópico de avaliação. Então, dentro dessa avaliação, como que a gente pode fazer e como é esse processo de avaliação antes do período escolar, depois, ou seja, no início do ano escolar, no final do ano, ao longo do ano, para a gente controlar as nossas aulas. Então, esses foram os blocos daí que eu fui separando conforme as perguntas, né? E aí a gente pode ir fazendo novas perguntas ao longo da fala. Pode ser? Show de bola. Mas então, antes, Júlio, antes da gente entrar nessas perguntas, já iniciar no assunto, claro. Queria que o senhor falasse um pouco sobre sua experiência antes de entrar na educação física, né? O que foi que lhe levou a escolher, a optar por essa área, que é bem dinâmica, que é bem divertida, que é bem prazerosa mesmo de trabalhar nessa área, né? Como é que foi sua experiência? Verdade. Talvez eu estou no grande grupo que entra na educação física por causa do esporte. Eu me enquadro nesse grande grupo. Então, eu na escola comecei a praticar handball com mais ou menos uns 10 anos. Acabei entrando em equipes de handball da escola, competindo em alto rendimento, jogos escolares, jogos brasileiros. Acabei me envolvendo com handball a nível estadual, assim, nacional, muito durante a minha adolescência e principalmente por conta da escola. E eu já tinha uma motivação a fazer educação física. Quando eu me envolvi, de fato, com o esporte, eu me motivei ainda mais. Enfim, a partir daí eu acabei ingressando, logo que saí do ensino médio, eu acabei ingressando na educação física, já tendo certeza do que eu gostava, do que eu queria fazer, que era trabalhar com a promoção de esporte. E depois de um tempo me aproximando bastante dessa área com criança, com adolescente,
eu, né, me firmei cada vez mais no que eu gosto de fazer. Hoje eu tenho muito orgulho quando me perguntam de dizer que eu sou professor de educação física, me perguntam qual é a sua profissão, eu respondo, eu sou professor de educação física, com muito orgulho. E eu acho que essa paixão pelo esporte, ela me conduz pelos trabalhos que eu tenho feito, principalmente com crianças, né? Então, essa proximidade com o esporte. Eu falo para os meus alunos, inclusive, quando eu tenho aula com as turmas de primeiro semestre, com os bichos, que a gente entra na faculdade de educação física, às vezes gostando muito do esporte, e a gente tem que se manter gostando do esporte para, além do curso, para depois de formado, a gente não pode abandonar o esporte de jeito nenhum. Exatamente. E na minha turma mesmo, eu mesmo sou um dos que entrou no curso tendo essa visão aí, eu gostava muito de esporte. Eu sempre fui bastante eclético, assim, querer participar de tudo. Então, quando você entrou, jogava handebol. Então, o handebol é seu esporte favorito ou tem algum outro mais? Como é que você vê? Ah, cara, eu costumo dizer, eu brinco com outros colegas que eu tenho aqui também, que eu sou desportista. O que vocês me convidam para jogar, eu jogo. Não posso não jogar bem nenhum, mas eu jogo todo. Né? Jogo todos. Então eu gosto de esporte, eu gosto de acompanhar esporte. Tenho uma preferência, obviamente, por handball, porque já joguei e em equipe universitária, joguei bastante, então é um esporte que eu tenho bastante preferência, mas eu gosto muito de acompanhar esporte, gosto de assistir esportes variados, porque é uma questão, e praticar também é uma questão que é uma importante socialização para todos, né? Exatamente, muito importante. Então vamos entrar no assunto que no final a gente faz uma brincadeirinha aqui. As perguntas você responder de bate pronto aí para ver o que é que sai aí. Então vamos arrochar no assunto aí. A importância da atividade física e da avaliação física no contexto escolar. Então, bora arrochar aí, professor. Então, é o seguinte, o primeiro bloco que eu gostaria de falar é sobre o papel da educação física, tá? Ao meu ver, e antes de iniciar, tá? Só rapidamente, eu sei que eu me apresentei, mas eu queria falar também que eu estudo e sou pesquisador do grupo de pesquisa Projeto Esporte Brasil. Tem como coordenação o professor Adroaldo Gaia e a professora Nelise Gaia. Então, dentro da minha formação nesse grupo, desde o mestrado, doutorado, a gente trabalha muito, né? O Projeto Esporte Brasil trabalha muito com a educação física escolar, com o esporte, e a gente tem uma visão sobre a educação física na escola, que é o primeiro ponto, né? O papel da educação física na escola. A gente tem como, talvez, se tu me perguntasse, se eu tivesse que responder em poucas palavras, o papel da educação física na escola é ensinar para os alunos todas ou a maior gama possível das manifestações da cultura corporal do movimento humano. Então, dentro dessa gama de manifestações, a gente tem os esportes, as lutas, que também estão dentro dos esportes, as danças, as manifestações corporais de expressão e ritmos, a gente tem os jogos, as brincadeiras regionais, a gente tem a expressão corporal, pode entrar também a uma parte mais voltada para o teatro. Então nós temos essa diversidade de culturas do movimento humano que precisam ser ensinadas. Esse é o conteúdo da educação física. A gente precisa ensinar. Ensinar uma criança, ensinar um adolescente uma manifestação da cultura corporal não significa, por exemplo, eu pegar um esporte que é o voleibol e torná-lo atleta. Isso não é esse o papel principal. O papel principal é eu ensiná-lo. Eu tenho que ensiná-lo a parte de conceitos, a parte das regras, como que se estrutura o jogo. Eu tenho que ensiná-lo a jogar. Então, na parte motora, um procedimento de jogo. Ele precisa aprender minimamente a jogar, a manipular a bola, a se deslocar, a entender a quadra, saltar, fazer os movimentos com uma forma adequada. E eu também preciso ensinar essa criança ou esse adolescente, dentro dessa manifestação que eu peguei como exemplo, como que ele pode levar isso para além da escola? Como é que ele pode levar isso para depois que ele sair da escola? Porque a escola é um período da nossa vida que acaba e a gente tem uma vida independente, cada um segue o seu caminho. Mas é importante a gente saber o que a gente pode levar. Então, é muito importante no papel do professor e no papel da educação física a gente se preocupar com essa formação em longo prazo. Então, a gente pegar a criança lá pequenininha e quando ela estiver se formando no ensino médio, eu me perguntar, será que ela vai sair da escola conhecendo, levando algo da educação física?
Isso é um papel importante. Então, para isso, a gente tem que ensinar as crianças. E outro papel que é muito importante da educação física, e atualmente ele vem cada vez mais à tona, é o papel da promoção da saúde. A gente tem crianças e adolescentes cada vez mais com um nível baixo de atividade física, um alto comportamento sedentário, muito tempo de comportamento sedentário. Então a gente tem problemas de saúde acontecendo na infância e na adolescência que não eram comuns há um tempo atrás. E isso faz o quê? Isso faz ainda mais aflorar esse objetivo da educação física, que é promover a saúde. E a gente promove a saúde como? A gente promove a saúde promovendo atividade física, prescrevendo exercício físico, porque a gente tem que, além de todos esses objetivos, o professor precisa saber que não é só na academia que ele prescreve exercício, que ele controla a intensidade, que ele faz uma planilha de treino. Não, pode ser na escola. O Pilates ele não pode ser só na clínica. A aula de Zumba não pode ser só na academia. Esses elementos eles têm que estar na escola. O professor pode e deve incorporar isso na escola. O CrossFit, enfim, todas essas manifestações que são atuais, a gente pode ensinar na escola e montar um treino. Então a gente pode trabalhar tanto com atividade física, atividades mais gerais, quanto prescrever um exercício físico, que é hoje a proposta que a gente trabalha aqui no Projeto Esporte Brasil, com a educação física, com o período da educação física, com uma prescrição de exercício físico. Tá? Que eu vou falar depois a seguir sobre como tratar disso. E partindo já para o segundo tema, se as perguntas forem aparecendo, se tu quiser fazer alguma pergunta, tu me interrompe, tá? Partindo para o segundo, assim, que tipos de atividade, justamente nessa linha. Na educação física escolar, a gente pode, e inclusive o professor deve se preocupar em disponibilizar o maior número possível de manifestações. Então, por exemplo, eu tenho muito contato próximo com o handball. Para mim, é muito confortável ensinar handball para uma criança, porque eu sei jogar, porque é um esporte que eu pratiquei a minha vida inteira. Agora, eu só devo trabalhar com esse esporte ou priorizar esse esporte? Não, não é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso pegar o conhecimento que eu estou tendo ao longo da minha formação e trabalhar minimamente. Eu preciso ensinar as crianças. Então, eu preciso ensinar a criança a jogar futebol, eu preciso ensinar a criança a jogar vôlei, eu preciso ensinar ela a fazer exercícios corporais funcionais. Isso é importante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa primeira fase da educação física, né, nos anos iniciais da escola. Então, o tipo de atividade, ela tem que ser variada. E ela tem que ter uma programação. Por isso que é importante ter planejamento. O professor na escola ele tem que ter um planejamento amplo. A escola precisa ter um planejamento amplo, porque nem sempre é o mesmo professor que trabalha em todas as turmas, obviamente, né? Tem vários professores. Então, esse planejamento escolar tem que ser construído pelo coletivo de professores. Ou seja, quais são os esportes, quais são as manifestações artísticas, quais são as lutas, quais são os esportes individuais, os coletivos, quais são as características de exercício físico que a gente vai trabalhar com essas crianças. Então, esse pensamento ele tem que ser incorporado no planejamento. Isso é uma questão que é bastante importante em termos de pensar o tipo de atividade que a gente vai trabalhar na escola. Por isso que na nossa formação a gente tem uma formação variada em esportes. E ela é mínima. A gente não consegue sair expert em todos os esportes, com certeza. Mas a gente precisa, pelo menos, com base principalmente em pedagogia do esporte, a gente precisa achar as melhores estratégias para ensinar os diferentes esportes. E claro que a gente tem um desafio no nosso país que é trabalhar em diferentes ambientes escolares. A gente tem a escola com mais numeroso com maior número de materiais e com uma melhor qualidade, e a gente tem uma escola com quase nada de material ou nada de material e com uma qualidade de espaço muito ruim. Então a gente tem essa variabilidade muito grande de escola. E isso precisa ser, isso é um desafio que o professor precisa se adequar. Embora a gente consiga trabalhar. A gente tem algumas propostas para trabalhar, embora a gente tenha poucos materiais. Show? Essa primeira parte está ok? Alguma dúvida? Show, por mim tá super jóia. Só terminando de escrever um negócio aqui para ficar postando quando o povo entrar.
Tranquilo. Pode continuar, professor, fica à vontade. Tá bom. Então, um outro ponto veio bastante nas perguntas é em relação à intensidade e em relação à idade que a gente pratica exercício físico e que a gente organiza a educação física, tá? Então, primeiro, antes de falar da intensidade, eu vou falar primeiro sobre a idade, tá? A gente tem um ciclo que, se a gente, deixando de uma forma mais geral, um ciclo de atividade física ao longo da vida, tá? Esse ciclo de atividade física, ele começa logo após o nosso nascimento, quando a gente começa a ter o nosso processo de desenvolvimento motor. Então, esse processo, ele tem fases. A gente desenvolve os movimentos reflexos, depois a gente passa a desenvolver as habilidades fundamentais, as especializadas, e a gente tem uma fase onde a fase escolar vai acompanhando isso. Então, é muito importante que nos anos iniciais da escola, mais ou menos quando a criança tem ali dependendo da escola, 3, 4 anos, e até mais ou menos uns 5, 6 anos, a gente dê muita ênfase ao desenvolvimento motor da criança. Então, as atividades que precisam ser programadas para essa criança, elas têm que ter uma variedade de oportunidades para a criança se desenvolver motoramente e ter um repertório motor grande. Então, o que isso implica? Implica que quem está na formação, vocês que estão se formando, vocês precisam ter um conhecimento sobre desenvolvimento motor. É importante esse conhecimento. Por quê? Porque eu não posso, por exemplo, propor para uma criança de 3 anos que ela salte com os 2 pés sobre um cone pequenininho, sendo que ela ainda não tem essa capacidade desenvolvida para executar esse movimento. Então, o professor ele não pode correr esse erro, ele não pode cometer esse erro. Ele tem que propor as atividades de acordo com a fase de desenvolvimento da criança. Para isso, é preciso conhecer essas fases. É preciso conhecer como que a criança vai construindo o seu repertório motor ao longo dessa primeira infância. Então, essa é uma primeira fase. A segunda fase, a partir dos 6 anos, a gente tem o desenvolvimento das habilidades, um pouco antes, obviamente, que muda de criança para criança, mas a gente tem uma fase onde as habilidades motoras fundamentais, elas estão em pleno desenvolvimento. Então, a gente precisa trabalhar, dentro de todas as atividades da educação física escolar, o desenvolvimento dessas habilidades, que são correr, saltar, rolar, rastejar, saltar com o pé só, saltar sobre obstáculos, que são as atividades combinadas. Então, fazer um galope, correr com manipulação de objetos, manipulando uma bola pequena, uma bola grande, com o pé, com a mão. Então, essas atividades, elas vão construir na criança um repertório motor. A criança vai começar a combinar as atividades fundamentais a fim de começar a entrar numa fase que vai ser a fase da especialização. Nessa fase vai ser importante que as crianças comecem a trabalhar os esportes, que a criança comece a experimentar o maior número de esportes possível, porque aí o que acontece? A criança ela começa a ampliar a sua visão sobre os esportes que ela tem possibilidade de praticar. E não apenas um. Ou eu sou bom nesse esporte, ou eu não pratico nenhum esporte. Essa visão ela não pode ter. Então ela pode, eu não me dou muito bem nesse esporte, eu tenho esse outro, eu posso jogar esse, eu posso jogar vários que eu não sou tão bom, mas eu sei jogar. Então essa fase de desenvolvimento das habilidades especializadas, a criança precisa conhecer. Ela não conhece os esportes. Ela precisa conhecer e para isso ela precisa aprender tanto o conceito quanto o procedimento do esporte, de fato, precisa ensinar ela a fazer quanto a prática. E aí, a partir dos 6 anos, a gente tem uma outra característica, além disso, então isso é tudo um pedaço da aula, vou colocar aí uns 60% da aula. O outro tempo restante da aula, pelo menos na nossa proposta, nosso grupo de pesquisa, é a gente trabalhar com a prescrição de exercício físico, tá? De forma organizada. Então, a partir dos 6 anos, a criança ela já tem capacidade de fazer treino de força, musculação,
treinamento para o desenvolvimento da aptidão física, o que é muito importante para promover a saúde de uma criança. Então a gente precisa começar a trabalhar daí o quê? Circuitos, atividades de força, atividades de potência, de velocidade, de agilidade. Então, o desenvolvimento da aptidão física. Na nossa proposta que a gente tem trabalhado aqui na escola, a gente começa a aula com um circuito que demanda mais ou menos uns 15, 16 minutos da aula, onde nesse circuito as crianças elas passam por estações durante 1 minuto com um intervalo de 30 segundos. Nesse 1 minuto, elas fazem exercício de alta intensidade. Então, esses exercícios englobam força, potência, velocidade, aptidão aeróbia, potência de membro inferior, de membro superior, o desenvolvimento pleno da aptidão física da criança. A segunda parte da aula, a gente vai para os conteúdos propriamente dito. Então, a gente tem os jogos, na primeira fase do ensino fundamental, os jogos motores, o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais. Na segunda parte, a gente tem a segunda parte do ensino fundamental, o ensino dos esportes, o ensino inicial dos esportes, e a gente tem o início das habilidades combinadas e especializadas. No ensino médio, a gente tem um aprofundamento do conhecimento nos esportes, com a prática de exercício já bem mais intensa. Bem mais intensa. E aí a gente tem prática dos esportes, propriamente o esporte formal, como a gente fala, o esporte formal ele é o modelo final do esporte. Por exemplo, no futsal, vai ser o goleiro, 4 na linha, goleiro, 4 na linha. Então, no basquete, vai ser lá os jogadores, um para cada lado, as equipes para cada lado, jogando a partida de basquete. Então, o esporte formal dessa forma. Então, para definir a intensidade da aula, nessa parte do exercício físico, a gente tem utilizado uma estratégia que eu vi, inclusive nas perguntas que vieram, a partir da frequência cardíaca. Só que, obviamente, que a gente tem aqui disponível para fazer a pesquisa os frequencímetros. Mas se a gente não tem frequencímetro, a gente pode utilizar outras estratégias para a frequência cardíaca. Mas eu vou falar primeiro da frequência cardíaca. Então, a gente tem um dos testes, que eu vou falar mais para frente, da bateria de testes que a gente utiliza, que é o teste de corrida de 6 minutos. Vocês devem conhecer o teste de Cooper, que é um teste de corrida de 12 minutos. Para crianças, a gente tem a proposta do teste de 6 minutos. Então, a partir desse teste, a gente divide as crianças conforme o seu desempenho no teste. Para que a gente divide isso? Só para o professor conseguir ter uma organização na intensidade do circuito. Então, a gente tem um bloco de crianças que tiveram os melhores desempenhos, um bloco de crianças que tiveram um desempenho um pouco abaixo, e a gente vai dividindo. 4 ou 5 blocos, depende. E aí, o que a gente fez? A gente colocou o frequencímetro em uma das crianças de cada bloco. E elas iam fazendo a atividade e a gente ia controlando a intensidade. Para uma criança só, do grupo, de 5, 6 crianças. Então, ela estava naquela estação, aquele grupo ali, eles eram um grupo de crianças mais aptas, eles estavam trabalhando em alta intensidade. O grupo de crianças menos aptas estavam trabalhando num outro circuito e eles também estavam trabalhando em alta intensidade. Mas essa alta intensidade para eles era bem abaixo do que das outras crianças. E ao longo do ano, as crianças elas vão ficando com uma aptidão física mais parelha. Então, se eu tenho crianças que eram, nas férias, totalmente sedentárias, não brincavam, não faziam essa atividade, com certeza, no início do ano, elas vão chegar com um déficit de aptidão física abaixo, né, de crianças que passaram as férias inteiras brincando, alguma escolinha esportiva. Então, a criança já chega no início do ano, na educação física escolar, com aptidão melhor. Ela faz a atividade e não cansa. Então, essa divisão ela é legal de fazer nos circuitos. E as crianças, elas, né, não precisam, o professor não precisa falar para as crianças, estou dividindo porque esses são os melhores. Não, é uma organização do professor, é uma estratégia pedagógica do professor para organizar a atividade física e o exercício ali no circuito. Então, a gente controlava com os frequencímetros. Agora, bom, eu não tenho frequencímetro na escola, como é que eu posso fazer? Eu posso organizar a minha atividade em circuitos e controlar pelo tempo. A intensidade vai ser pelo tempo. Por quê? Porque se em 1 minuto, por exemplo, tu que é muito mais apto que eu, a gente vai fazer uma estação de agachamento. Tu é muito mais apto que eu, em 1 minuto, faz 40 agachamentos.
Eu sou bem menos apto e ainda estou acima do peso. Eu vou fazer 20 agachamentos. Só que nesse mesmo 1 minuto, a tua atividade foi máxima, intensa, e a minha também. Só que tu fez 40, eu fiz 20. Entretanto, nós dois fomos ao máximo. Então, isso é uma forma do professor, é uma estratégia bem tranquila para o professor organizar a intensidade da aula. Ou seja, eu vou 1 minuto e eu vou motivar os alunos para eles darem o seu máximo. Se é um abdominal e eu consigo fazer 2, ótimo. Na próxima aula a gente faz 3, na próxima a gente faz 4 e assim por diante. E essa estratégia a gente tem trabalhado em outras escolas. Tem um colega nosso aqui que está terminando o mestrado, ele fez lá na escola dele essa estratégia 3 vezes por semana. A escola dele tem educação física e as crianças melhoraram os níveis de aptidão física de uma forma assim que dá gosto de ver o quanto as crianças melhoraram. E aí vocês podem até me vir uma pergunta que é, mas a criança ela quer brincar, ela não gosta de ficar fazendo, né, esses exercícios assim, agachamento, flexão. As crianças adoram fazer, elas adoram. Por quê? Porque é um desafio para a criança. É um desafio, é um momento prazeroso. Fazer exercício ele é prazeroso, desde que tu torne essa atividade lúdica. E aí entra a estratégia pedagógica do professor. Por isso que a pedagogia ela é importante para nós na nossa área. Em toda a área da educação física. Porque se eu chegar para ti e falar, faz 10 flexões aí no chão, tu vai fazer 10, tá. Agora, se eu tiver toda uma estratégia pedagógica para deixar esse ambiente lúdico, eu posso fazer o mesmo exercício, a mesma atividade, de uma forma muito mais prazerosa e divertida. E esse é um dos pilares para a aderência das crianças na aula. A criança ela não desiste de fazer se ela está gostando e se ela tem prazer. Se aquilo é lúdico. Então, independente da atividade, se é um circuito de exercício, se é um esporte, tem que ser lúdico, tem que ser divertido para a criança. Isso é importante. Então, a gente tem feito essa estratégia. 1 minuto de exercício e a gente vai variando. São 4, a gente monta 4 ou 5 estações no circuito, 1 minuto, com 30 segundos de intervalo. Por quê? Porque a criança, até mais ou menos a fase em que ela é puber, entre 13, 14, 15 anos, ela tem uma alta capacidade de se recuperar num espaço pequeno de tempo, bem maior do que o adulto. Então, principalmente relacionado ao metabolismo oxidativo, a criança ela consegue se recuperar. Então, se ela faz uma atividade física muito intensa, rapidamente ela se recupera com um pouco de intervalo. Por isso que a característica das brincadeiras das crianças, das atividades que eles se envolvem, é de característica intermitente. São altos picos de intensidade com rápido descanso. Pega um exemplo, brincadeira de pega-pega. Como é que é a brincadeira de pega-pega das crianças? A guria vai pegar, sai correndo, pegou, aí descansa. Aí daqui a pouco sai correndo para fugir, descansa. Sai correndo, aí chega na raia, descansa. Então, é uma atividade intermitente, é praticamente um HIIT. Obviamente que né, o HIIT ele tem um controle, mas a gente tem trabalhado com essa perspectiva. Então, a criança, por 1 minuto fazendo atividade, descansa 30. 5 minutos, descansa 30. Agora, bom, o professor trabalha numa escola onde tem frequencímetro, tem a oportunidade de controlar a atividade, perfeito, a gente tem várias fórmulas que a gente encontra na internet para calcular a frequência cardíaca máxima e a partir disso a gente consegue calcular a zona que a gente vai trabalhar, se é 75% da máxima, 80%. Uma questão importante da intensidade do exercício para a criança é que o exercício ele tem que ser intenso. As recomendações de atividade física globais da Organização Mundial da Saúde é que a criança ela tem que pelo menos estar numa faixa de 6 a 17, 18 anos, tem que pelo menos fazer 1 hora de atividade física por dia, com a intensidade moderada a vigorosa. Então, não adianta eu propor para uma criança uma caminhada. Uma caminhada para uma criança é extremamente leve. Ela tem que fazer uma atividade física moderada e vigorosa. Agora, muito cuidado quando a gente tem um problema sério que é o sedentarismo. Então, o professor precisa ter muito cuidado quando ele pega uma criança, e principalmente o adolescente, tá? Um adolescente que é sedentário,
e eu quero pular ele do total sedentário para praticar 1 hora de atividade física intensa. Existe um processo até ele chegar nessa prática. E esse processo ele passa pela atividade física leve. Então é importante, quando eu vou resgatar um aluno que nunca fez educação física, vou resgatar ele. Eu começo a fazer atividades físicas leves. Por quê? Porque senão ele vai ter dor no corpo, ele vai cansar muito rápido, ele não vai acompanhar os demais, e ele vai se desmotivar, e ele já estava sem fazer, vai continuar sem fazer. A atividade física, ela tem essa característica. Embora também tenha benefícios, tá? Tenha benefícios, mas é importante para a criança que ela faça sempre intenso. Então, o professor de educação física, na escola, na aula, ele não precisa se preocupar em baixar a intensidade da aula. Ele tem que se preocupar em aumentar a intensidade da aula. Porque a criança, ela precisa. E aí, por exemplo, tem alguns pontos que algumas questões vieram sobre se a criança tem problema cardíaco. Bom, vejam só. É muito raro, por problemas cardíacos, a gente ter mortalidade na infância e na adolescência. Casos raros, tá? É diferente do adulto. No adulto a gente já tem mortalidade, por isso que a gente precisa ter essa preocupação. Agora, quando a gente fala de saúde cardiovascular na infância, a gente precisa ter um ponto de conhecimento. As doenças cardiovasculares, elas começam a se desenvolver na infância. Então, se eu sou sedentário, se o meu filho é sedentário, e ele passa a infância e a adolescência inteira sedentário, a chance dele, quando for adulto, desenvolver uma doença cardíaca é muito alta. Muito alta de desenvolver hipertensão. Agora, tem casos que eu posso ter uma criança diabética. Tem casos que eu posso ter uma criança já hipertensa. Bom, se eu pegar esses dois casos, que pode se dizer até que são os mais comuns entre as crianças que têm algum problema cardíaco, que vão aparecer na escola, depois eu vou falar específico sobre a obesidade. Se a gente pegar uma criança que é cardíaca, por exemplo, eu preciso me certificar se ela está medicada ou não, se ela já está tratando com medicação ou não. Se ela está tratando com medicação, é muito importante que ela faça de forma regular o exercício físico na educação física escolar, porque isso vai ser uma forma de tratamento para ela, inclusive. E quanto mais intenso as atividades, melhor é o efeito tanto agudo quanto crônico. Por exemplo, na pressão arterial. O efeito agudo, a gente tem uma redução da pressão arterial. E, de forma crônica, essa criança, ela vai, cada vez que ela se recupera, ela vai mantendo uma pressão cada vez mais baixa. E isso vai facilitar para ela se recuperar e, inclusive, parar de tomar remédio para pressão arterial. A gente tem crianças com quadro de pressão arterial alta já. Isso está virando em torno de 10% das crianças no Brasil, o último levantamento que saiu da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a gente precisa se preocupar. Agora, a criança não está medicada. A criança está com uma hipertensão, uma pré-hipertensão que se chama. Bom, eu preciso ter algumas atenções. Ela está demonstrando algum tipo de sintoma durante a aula? Se não, eu tenho que incentivar ela a fazer. Porque ao longo das aulas, ao longo do ano escolar, eu posso reduzir a pressão arterial da criança. Com relação a, por exemplo, a diabetes, o exercício físico de forma aguda e de forma crônica também, eles auxiliam na produção de insulina. Então, vai facilitar a condução no sangue, vai facilitar a diminuição da glicose. Qual que é uma das questões mais importantes quando a gente trabalha com diabéticos, inclusive na infância, na fase adulta, inclusive na infância? Eu tenho que cuidar a hipoglicemia, que é um nível muito baixo de glicemia. O que isso significa? Se o exercício diminui o índice glicêmico de forma aguda, eu tenho que cuidar com a criança se ela está bem alimentada, se ela está medicada. Por quê? Porque, por exemplo, se ela está medicada e ela fez, por exemplo, injetou insulina, o índice glicêmico dela cai. E aí eu faço um exercício intenso, o índice glicêmico cai mais ainda, causando a hipoglicemia. Isso o professor tem que estar atento. Então, no início do ano, meu filho é diabético. Ótimo, traz ele para a aula que eu vou ajudar ele. Agora, sempre manda um lanche
sempre manda ele bem alimentado, não manda ele em jejum. Por quê? Porque é importante a gente ter esses cuidados. E exercício junto com as outras crianças, de forma intensa, porque vai melhorar. De forma crônica, vai melhorar esse índice glicêmico da criança. Vai ajudar a controlar. Se for diabetes do tipo 1, por exemplo, vai ajudar a controlar ao longo do ciclo vital. Se for diabetes mellitus tipo 2, vai ajudar a controlar. Então, esses são os cuidados que o professor precisa ter. E aí, eu acho que posso entrar no tópico final que eu organizei, que é a parte de avaliação. Né? Dentro desse processo, eu diria que a gente tem 2 blocos de avaliação que a gente pode utilizar. Um, que é o trabalho, que é do Projeto Esporte Brasil, que é a bateria de testes do Projeto Esporte Brasil, e uma outra tipo de avaliação, que é o tipo de avaliação de desenvolvimento motor, que daí eu indicaria para a gente fazer isso nos primeiros anos escolares. Então, é uma ferramenta que o professor pode utilizar para quê? Não é para avaliar, muito claro, não é para avaliar se o aluno vai passar de ano ou vai reprovar. Longe disso. Mas é para avaliar se o professor está conseguindo atingir os seus objetivos com todos os alunos. Ou seja, eu tenho diferentes fases do desenvolvimento motor. Eu posso utilizar uma bateria de testes, e a gente tem várias disponíveis, a gente procura na internet, bateria de testes para avaliação do desenvolvimento motor. Tem várias, tem algumas que são pagas, tem outras que são gratuitas, e tu pode utilizar esses testes simples. A criança salta, a criança joga uma bola, pega uma bola, rebate. Então a gente consegue, a partir desses testes, observar, olha, eu tenho 3 crianças que estão com atraso, preciso conduzir minhas atividades para essas e dar uma ênfase nessas crianças. Olha, eu tenho uma criança aqui que ela está muito à frente das outras, eu tenho que promover desafios para ela também. Então eu tenho que me preocupar com os dois, com os atrasados, com os muito adiantados, e a aula como um todo. Então é uma ferramenta que é importante para o professor. A partir dos 6 anos, o Projeto Esporte Brasil, ele trabalha com uma bateria de testes e fornece para os professores, que é de aptidão física. Tá? A partir dessa bateria de testes, e se vocês entrarem no site proesp.urgs.br, vocês vão encontrar lá toda a bateria de testes, os vídeos, o manual para baixar em PDF, para explicando teste por teste. E aí a gente faz uma bateria de aptidão física. Avalia, primeiro, antropometria, então, altura, peso, e tudo isso, vale salientar que toda essa bateria de testes do Proesp é com o mínimo de material possível. Então, é para o professor que está na escola, que está com pouco material, que está com dificuldade de conseguir material. Então, com materiais simples, ele consegue fazer uma fita métrica de costureira, essa verde que a gente conhece, sabe? Cola na parede, tem todas as explicações lá. Então, faz uma avaliação de antropometria, faz um teste de abdominal, um teste de flexibilidade, um teste de corrida de 6 minutos, que eu já mencionei, para verificar a aptidão cardiorrespiratória, aptidão aeróbica. Faz um teste de salto horizontal, um teste de arremesso de medicine ball, e tem lá no manual também ensinando como fazer uma medicine ball com areia, se caso não tiver. Faz um teste de corrida de 20 metros de velocidade, um teste do quadrado para verificar a agilidade. Então, para que serve? Pode alguém se perguntar, tá, mas se o aluno não fizer 10 abdominais, ele roda. Não é isso. É muito longe disso. Muito longe. Mas, por exemplo, o professor ele pode ter um controle no início, no meio, no final do ano, para saber se os alunos deles estão melhorando ou não. Por quê? Porque a aptidão física ela é um importante indicador de saúde. Ela está associada a várias doenças crônicas que são não transmissíveis. Então, eu melhorar a aptidão física dos alunos é um objetivo muito importante da educação física. Melhorar a aptidão física. Então, eu consigo controlar. Então, imagina se um professor... Eu gosto de fazer essa analogia nas minhas aulas assim. Imagina tu é professor, tá? E tu tem início, meio, fim do ano, tu faz a avaliação, e aí tu vê lá, no teste de 6 minutos, que é um teste de corrida, no início do ano, a minha aluna corria 400 metros. No meio do ano, ela estava correndo 480. No final do ano, ela corria 500 metros. No ano seguinte, ela iniciou o ano um pouco menos, porque nas férias ela ficou meio sedentária. Começou com 480, foi aumentando. E aí tu tem essa avaliação dos alunos. Olha só,
Quando chega a entrega de notas, no final do ano, por exemplo, o que os professores das outras disciplinas fazem? Eles apresentam um boletim com as notas ao longo do ano. E o professor de educação física? Ele apresenta as notas, mas as notas de uma certa avaliação. Imagina se junto com essa avaliação, o professor chega para o pai e fala, olha só, seu filho estava um pouco acima do peso e ele estava com aptidão física bem baixa, que isso é um indicador ruim de saúde. E olha o quanto ele melhorou ao longo do ano. Veja só a importância que o professor passa a ter na vida dessa criança e a importância que o professor passa a ter para esses pais que tá lá recebendo um relatório de saúde do filho. Por quê? Quando a gente... eu sou pai já, minha filha tem 8 anos. Então, quando ela é pequena, a gente vai no pediatra. Todos os pais fazem isso. Vai acompanhando o peso, a altura da criança, se está se desenvolvendo bem. Aí chega numa certa fase e parece que não precisa mais. Né? A criança virou de ferro. Né? Então, assim, o professor ele pode colaborar com esse relatório de desenvolvimento. E imagine, eu chego, sei lá, tô com 35 anos, descubro um problema cardíaco, vou no médico. Tá? O médico ele tem uma forma de trabalhar com hipóteses e testes, que é a mesma estratégia que a gente pode trabalhar na escola. Ou seja, tô com... chega no médico e fala, olha, eu tô me sentindo mal. Ele fala, bom, faz alguns exames, seria muito ótimo se a gente tivesse o teu recordatório de aptidão física, porque de aptidão aeróbia principalmente, porque é um indicador de risco cardiovascular. E aí tu imagina que ele fala, não, eu tenho, meu professor de educação física me avaliou até os 18 anos. O cara tem todo o histórico. Olha a importância que o professor pode ter na vida de uma pessoa, não só da criança. Então, essa forma de tu avaliar, de tu demonstrar que a tua aula deu certo, de que tu mostrar para os pais assim, olha, isso aqui está relacionado com desenvolvimento de saúde. E ele está melhorando, teu filho, tua filha está melhorando ao longo dos anos. Ele saltava 10 centímetros, agora ele salta 30. Olha como ele melhorou. Então, isso é uma forma, inclusive, da gente mesmo valorizar a nossa profissão, a nossa importância dentro da escola. Assim como a importância de todas as outras disciplinas. A gente é tão importante quanto. E a forma de usar a avaliação, por exemplo, a avaliação da aptidão física, ela pode ser uma baita de uma estratégia justamente para a gente apresentar o que está sendo feito. E os resultados disso que é mais importante. Esse que eu vejo como ponto de vista de importância de fazer uma avaliação. Muito interessante, Júlio. Algumas coisas novas aí, porque como a gente mora, de certa forma, dois extremos do país, né? Um mais para o norte, no nordeste, e você aí no sul, tipo, é interessante essa troca de experiências, né? De pensamentos e tudo. Eu achei bastante interessante essa questão aí do histórico da avaliação, né, que o aluno teve durante todo o período escolar, na importância que pode ser para o médico, né, cara, com uma consulta dessa daí. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Para o desenvolvimento, né? Blowing. Para o desenvolvimento da pessoa. É porque, assim, eu acho que... Bom, nós passamos por uma fase na educação física que os professores, eles estavam meio perdidos, assim. Às vezes, até parar para pensar assim, será que eu sou tão importante assim? E, poxa, a gente é tão importante, sim. A gente é muito importante. E isso é uma das formas de, inclusive, tu se perceber importante quanto professor. Porque imagina, tu pega... tem um aluno que não consegue se desenvolver, tu vai dando as aulas, vai modificando tuas estratégias, tem toda uma ação pedagógica para ensinar os esportes, e daí daqui a pouco lá tu começa a ver o histórico dele, o quanto ele tem evoluído. Isso é uma forma muito, muito importante do professor demonstrar por que a educação física está ali na escola e dele mesmo se perceber importante. Então, a avaliação dentro desse ambiente escolar, ela tem vários objetivos. Um deles é isso. E só para... não sei se vai dar tempo, né? Tinha uma das questões relacionadas a agora quarentena, pandemia e tudo mais, eu acabei não tocando nesse assunto, tá? Só para a gente não encerrar. Inclusive, o Lucas fez uma pergunta nesse contexto aí, que é o que é que a gente pode fazer, né? Como a gente pode usar da tecnologia
durante essa pandemia para manter, incentivar essas práticas nas crianças, já que elas não estão dentro da escola, né? Sim, Então, fora olha do só, nosso contato. sim, eu tenho alguns colegas aqui. Eu tenho um colega que trabalha numa escola em Santa Catarina, tenho um colega que trabalha numa escola aqui em Canoas, que é também região metropolitana aqui de Porto Alegre, e eles estão fazendo um trabalho muito legal, que é com videoaulas. Então, a gente está agora numa fase desenvolvendo habilidades de se comunicar com as pessoas através de videoaula. Então, isso foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe. E eu acho que é importante o professor usar dessas ferramentas para disponibilizar para os alunos, né, pelo menos assim, um conteúdo mínimo para o aluno poder se manter ativo. Porque, claro, nós temos vários alunos que não têm a possibilidade de acessar a internet, que não têm um bom celular, não têm um computador, uma internet boa. Essa é uma realidade do nosso país, com certeza. E aí a gente tem um problema que ele é estrutural. E às vezes o professor não vai conseguir resolver esse problema. Mas é importante que o professor esteja engajado com a produção de material de vídeo, com a produção de material escrito para os alunos, sabe? Olha, faça tais atividades. Essas atividades são importantes. O incentivo para os pais e para as crianças é importante. Por quê? Existe uma questão que é muito importante e agora ela fica muito evidente na quarentena, que é o suporte social. Tá? Suporte social, ele é o quanto a criança tem de suporte para fazer atividade física. Esse suporte social ele é muito forte dos pais, da figura de pai e mãe. Não precisa ser necessariamente os pais biológicos, pode ser os responsáveis, que são os responsáveis pela criança. Eles têm esse poder de suporte. Quando os pais dão muito suporte para a criança, ou seja, eles incentivam, eles convidam para fazer junto, eles levam a criança para fazer, isso tudo é uma forma de manter a criança envolvida em atividades. Por exemplo, agora se eu estou em quarentena, estou em casa com a minha filha, eu pego, convido ela para jogar comigo, para correr comigo, para deu de TV, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Então, essa forma de dar suporte, de dar incentivo, é importante, é muito importante. E aí o professor tem um papel o quê? Que ele precisa também ter essa rede de contato com os pais, porque ele precisa falar, olha, mãe, pai, é importante o seu filho se manter ativo. É importante seu filho não ficar na frente da TV por mais de 2 ou 3 horas. Se for ficar muito tempo sentado, que ele dê alguns intervalos nesse tempo. Não, se for contínuo, traz prejuízo para a saúde. Então, viu que está ali 1 hora sentado, 40 minutos, 1 hora sentado, pede para ele te ajudar em alguma tarefa doméstica. Pede para sua filha te ajudar, pede para o seu filho varrer a casa. Ah, mas não precisa. Pede para fazer. Porque esse tipo de atividade faz movimentar, faz o que a gente chama de break. É uma quebra nesse tempo sedentário. Então, essas são atividades que podem ser feitas durante a quarentena. Aí o professor ele pode passar um circuito, atividades que são simples, pular, monta ali, pega todos os chinelos e coisa que tem pela casa, espalha, faz uma escadinha e pula por eles. Desenha uma amarelinha no chão, sabe? Essas atividades são importantes. E o professor ele pode dar algumas opções para facilitar a criatividade dos pais, da criança, porque, claro, que dependendo do espaço, se for muito pequeno, é complicado. A criança vai ficar fazendo correria por dentro da casa, né? Então, enfim, são estratégias que a gente precisa encontrar nesse tempo. Eu acho que a tecnologia está nos ajudando cada vez mais. Produzir vídeo, produzir material, enviar um PDF. Hoje, com o WhatsApp, a gente consegue se comunicar com maior número de pessoas. Esse meu colega, que é o Vanilson, que trabalha em Santa Catarina, ele estava me mostrando, cara, ele tem contato direto com os pais via WhatsApp, sabe? E manda material escrito, em PDF, tudo pelo WhatsApp, que hoje praticamente todo mundo usa. Então, são ferramentas que o professor pode utilizar durante essa fase que é importante estar em casa. Exatamente. E em relação à importância, né, de nós profissionais da educação física promover a avaliação, a atividade física
desse modelo que você falou, é muito importante até para os pais perceberem que realmente funciona, causa impactos positivos instantâneos, vamos dizer assim, e para o futuro também. Até porque Crônicos, no né? nosso Claro. país, com o crescimento da insegurança, muitas das vezes as crianças só têm o contexto escolar para produzir, para praticar essas atividades. E cabe a nós profissionais dar essa visibilidade a essa área, para os pais perceberem isso e tornarem nossos amigos durante todo esse processo, né? Perfeita, perfeita colocação. Uma colocação assim que é talvez uma das mais importantes para a gente saber é que muitas crianças no nosso país têm somente a educação física como um espaço para praticar exercício, esporte e aprender cultura corporal do movimento humano ao longo da sua vida. Depois não vai ter mais. Não, por exemplo, eu tenho pessoas que elas não vão ter uma grana para pagar uma academia, para pagar, sei lá, um clube esportivo. Então, a educação física, ela tem essa importância enorme, que é fornecer para as pessoas esse aprendizado. Por isso que é importante o professor, esse trimestre eu vou trabalhar com CrossFit, tá super na moda. Por que eu não posso? Daqui a pouco eu tenho uma pessoa que vai entrar na escola, vai sair do ensino médio, fazer faculdade, vai ter sua vida, nunca experimentou o CrossFit. Será que na escola ela não pode, pelo menos, experimentar Pilates? São coisas que estão na moda agora, né? Enfim, as diversas manifestações. Então, isso é uma importância. E antes que o nosso tempo acabe, que o Instagram nos derruba, o Instagram nos derruba, aparece o tempo para ti? Aqui para mim não aparece. É só clicar no ao vivo lá em cima. Eu acho que vai mudar. Tá em 56 minutos, cara. 57 agora. Para mim não aparece, mesmo que eu clique. Acho que é só porque a live é tua, né? Eu acho que é exatamente. Tranquilo. Infelizmente tá acabando. Não, tranquilo. Eu queria aproveitar esse tempinho final só para agradecer mais uma vez, tá? Em nome da professora Érica, que fez o contato, o professor Paulo Felipe, eu vi que ele entrou aqui, não sei se ele está ainda aí, fez a indicação. Queria mandar um abraço para todos os meus amigos do Ceará, né? Eu tenho vários amigos do Ceará e espalhados pelo Nordeste, região Norte toda. Tenho os meus amigos que moraram junto comigo, professor Naildo, professor Augusto, estão aí no Ceará. Professor Braulio, que estava esses dias assistindo também uma live dele, mandar um abraço para todo o pessoal, a professora Clarice, na Paraíba, a Jéssica, vi que estava ali também, um beijão para ela, todo o pessoal aí que é do Nordeste são meus parceiros também nessa caminhada. Então, um agradecimento, mandar um abraço a todos. E o cuscuz está em dia aí, professor? Tá com a remessa boa aí? Agora acabou, né, cara? Com a quarentena, meus amigos aí do Nordeste não vêm me visitar, e aí eles não me trazem cuscuz, ficou a cuscuzeira vazia aqui e tô sem estoque. Rapaz, vamos enviar aí, né, pelos correios aí, que é importante. Não pode faltar não, cara. Cuscuz é vida, como a gente aqui diz. Não encontra. A gente faz um câmbio, porque eles me trazem cuscuz e eu mando erva de chimarrão. Só que agora na quarentena tá difícil. Mas vai dar certo. Não, mas ele tem cuscuzeira lá, não tem que fazer. Eu tenho aqui o Nail. Tá guardadinho. Viu, Braulio? O Naildo me deu uma de presente, tá aqui guardada. Aí, Braulio, respeita aí, ó. Então, professor Júlio, desde já agradecer novamente aí pela parceria, pelo aprendizado que nós tivemos aí. Desejar boa sorte, né? Que Deus abençoe sua vida aí durante esse período, que em breve vai passar aí, nós estaremos de volta aí. Tô doido para estagiar, cara. Próximo semestre eu começar os estágios, mas tá meio quebrado aí, mas se Deus quiser vai dar certo. Agradecer a professora Érica novamente aí por promover isso, né? Por dar essa oportunidade, dessa troca de experiência. O professor Caldas aí, que está presente aí também, que lá da Leão. E a todos os meus colegas de classe aí, né? Vanessa, Lucas, Bruniel, Stefano. Não devia nem ter dito o nome, senão vai esquecer gente. Né? Vai esquecer, tem que dar um geral. Ricardo, Lucas, Pedro Bruno, Stefano, Shelda, Lígia, Damiana, Dayana. Muita gente. O William aí, ó. Do mapa aí. Beleza. Então, pessoal, algumas... Pode falar. Não, eu ia dizer que se precisarem, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. O Projeto Esporte Brasil à disposição. Eu posso enviar depois o meu e-mail para vocês e o e-mail do Projeto Esporte Brasil para vocês enviarem para a turma. Agradecer
né, a presença dos professores da Unileão e todos os professores que estão assistindo também. Um beijo. Então é isso aí, abraço, professor, abraço a todos aí e até a Muito próxima. obrigado.